para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos peregrinos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, erguei-nos de pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, e peço a Deus e a Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão
poderoso e eterno, que levastes à glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei-nos a graça de inspirar-nos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. São João. O tempo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança foi vista no seu tempo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com os 2 dias a nascer da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão com fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as pela terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe levar um filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado lugar. E ouviu uma voz poderosa que clamava do céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor.
Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio do homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, a sua ordem. Primeiro, Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade. É necessário que Ele venha, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz por está submetido, é claro que se exceptua aquilo que lhes prometeu todas as coisas. Palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e soube de Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Na verdade, logo chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação. O menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que ele habitou, no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva, e hoje em diante me chamaram bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos destruiu mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência
regência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Caríssimos peregrinos, de modo especial, os imigrantes que estejam presentes nesta Assembleia, caríssimos irmãos e irmãs. Peregrinados do Santuário do Bom Jesus do Monte, aqui ao Monte da Senhora do Sameiro, vimos de Jesus, porque saindo do Santuário do Bom Jesus, celebramos agora a Eucaristia, que é a própria presença do Senhor Jesus no nosso meio. E aquilo mesmo que Ele nos deixou como o seu memorial. E o coração da Senhora do Sameiro é um coração de bênção, é o coração do seu próprio Filho, é o coração de Jesus. A imagem da Senhora do Sameiro é uma imagem original, não conhecemos outra com esta representação. Ela tem a mão esquerda no coração e a mão direita a abençoar, porque quem está em Deus é uma bênção, porque vive imerso na bênção que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a postura das mãos, da mão direita da Senhora, quer significar isso. Na iconografia, tanto ao Oriente como ao Ocidente, abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não abençoa em nome próprio. E nós vimos aqui, ao Santuário do Sameiro, como tantos peregrinos bem, de uma maneira simples, pessoal, individual, em família, em grupos, em grandes grupos ou em grupos mais pequenos, como nestes dias, tantos milhares peregrinos passaram por aqui antes e depois da Jornada Mundial da Juventude, sobretudo milhares de jovens, também mais de 100 bispos passaram por aqui, umas centenas de padres e aqueles que acompanharam os grupos para a Jornada Mundial da Juventude. Faz-nos sentir como que aqui podemos tocar o céu e sentirmos abençoados, benditos por esta Mãe, porque a bênção quer dizer também dizer bem de Deus, e que a nossa vida também diga bem do bem que Deus diz de nós e faz em nós. O texto do Evangelho que escutamos, ouvimos-lo imensas vezes, sobretudo aqueles que participamos mais intensamente da Jornada Mundial da Juventude, mas aqueles que acompanharam de uma maneira ou de outra, foi o texto escolhido pelo Papa Francisco para esta Jornada Mundial da Juventude. E ele chegou mesmo a dizer em Fátima, a dar-lhe um título novo à Senhora, a Senhora Apressada. Porque quem tem Deus no coração é sempre apressado para ir ao encontro dos outros, para ir ao encontro daqueles que mais precisam, para ir ao encontro das necessidades daqueles que estão ao nosso lado ou daqueles de quem temos conhecimento dessa necessidade. E celebrar esta peregrinação também com a tónica dos migrantes e a partir da mensagem que o Papa Francisco escolheu para este dia, livres de escolher se emigrar ou ficar, nós colocamos nas mãos de Deus, no seu altar, as inquietações de todos aqueles que tiveram que sair da sua terra, da sua casa, ou por escolha pessoal, ou impelidos pelas necessidades. Mas as políticas dos Estados, as políticas de quem governa, deveriam permitir às pessoas serem livres de escolher se emigrar ou se ficar. As migrações são cada vez mais
fenómeno complicado. Também o Papa tem chamado inúmeras vezes a atenção para este fenómeno, sobretudo no contexto que se vive no mar Mediterrâneo e em tantos lugares do mundo, que se torna preocupação nossa, sendo um país de imigrantes, mas hoje também um país que acolhe tantos migrantes, tantos refugiados. Por isso, enquanto trabalhamos para que toda a migração possa ser fruto de uma escolha livre, somos chamados a ter o maior respeito pela dignidade de cada migrante. E isto significa acompanhar e gerir da melhor forma possível os seus fluxos, construindo pontes e não muros, alargando os canais para uma migração segura e regular. Onde quer que decidamos construir o nosso futuro, no país onde nascemos ou fora dele, o importante é que haja sempre uma comunidade pronta a acolher, proteger, promover e integrar a todos, sem distinção e deixar ninguém de fora. Lembra-nos também o Papa. E acrescenta ainda ao Papa: o percurso sinodal que empreendemos como Igreja leva-nos a ver nas pessoas mais vulneráveis, e entre elas contam-se muitos migrantes e refugiados, companheiros de viagens especiais, que havemos de amar e cuidar como irmãos e irmãs. Só caminhando juntos poderemos ir longe e alcançar a meta comum da nossa viagem. Uma peregrinação, e sobretudo uma peregrinação cristã, como a que realizamos hoje, com a companhia da Mãe, tem que nos conduzir sempre a Deus, aos outros, ao mundo, à história, à casa comum em que vivemos envolvidos. A nossa oração, o nosso canto e, sobretudo, o nosso silêncio e o nosso caminhar a pé juntos, porque caminhamos com o corpo todo. É um corpo que louva a Deus, e por isso a peregrinação foi dos primeiros retiros que nós conhecemos na história da Igreja, os primeiros exercícios espirituais. Por isso é que continuam hoje também tão atuais, seja ao nível pessoal, pequenos grupos, ou até ao nível planetário, como foi a experiência da Jornada Mundial da Juventude. É uma peregrinação de fé, é uma peregrinação em festa, mas que tem que nos comprometer cada vez mais com a vida, com Deus, connosco próprios, na construção de um mundo novo, de um mundo melhor. O texto do Evangelho termina de uma maneira simples, narrando a realidade, mas que pode ser também uma provocação para nós hoje, ao sairmos daqui do santuário da Senhora do Sameiro e manifestando-nos louvores como nós podemos, e como também foram manifestados de uma maneira tão bela pelos reixos aqui diante da cripta, neste santuário, porque o santuário é um lugar de cultura, é um lugar de culto, é um lugar de catequese e é um lugar de caridade. E ao sairmos daqui, conforme o texto determinava, e Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses, nós tivemos aqui algumas horas, e depois regressou à sua casa. A força desta expressão quer dizer que ao regressarmos cada um para a sua casa, para a vida dos seus dias, para o cotidiano, possa levar esta bênção aqui recebida e possa ser também uma bênção para as pessoas que vivem e convivem consigo. E que nós possamos ser uma bênção de bem comum, uma bênção de dignidade da pessoa humana, uma bênção de paz, de bondade, de fraternidade, de amizade. Que se note na nossa vida que peregrinamos aqui à Senhora do Sameiro. Portanto, as pessoas vêm aqui à busca de paz, à busca do silêncio,
à busca do encontro com Deus, consigo próprias, com os outros, com o mundo, com a história. Este dia, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que encerra todos os mistérios da vida de Maria, como rezamos na oração antes de escutarmos as leituras, a chamada oração coleta, dissemos que damos graças a Deus porque a Imaculada Conceição, a quem é dedicado este santuário, nela contemplamos aquilo que todos nós aspiramos, a felicidade eterna. E hoje, o mistério da Assunção celebra a Páscoa de Nossa Senhora, a participação plena no mistério de Cristo, no mistério do seu Filho, no mistério de Deus. Ouso concluir esta proposta de reflexão, neste dia de peregrinação e de solenidade, aqui no Santuário da Senhora do Salveiro, com as palavras que o Papa Francisco escreveu, mas que não leu no dia 5 de agosto em Fátima, mas que permanecem no coração dos peregrinos e que passaram a ser publicadas, porque o Papa preferiu contemplar no silêncio aquilo que tinha escrito, como ele próprio depois justificou porque é que deixou os papéis da homilia e a própria oração que tinha escrito. Mas faz sentido também hoje aqui nós evocarmos estas palavras escritas, mas não proclamadas, que o Papa Francisco preparou para o Santuário de Fátima, que mesmo é dizer para o Salveiro ou qualquer outro santuário, porque é sempre a mesma e única Senhora, a Rainha da Paz. Escreveu assim o Papa: ó Maria, nós vos amamos e confiamos em vós, e agora de novo nos entregamos a vós. Com coração de filhos, vos consagramos as nossas vidas para sempre. Nós vos consagramos a Igreja e o mundo, especialmente os países em guerra. Alcançai-nos a paz. Vós, Virgem do caminho, abri sendas onde parece que não há. Vós que desatais os nós, desfazeis os emaranhados do egoísmo e os laços do poder. Vós que nunca vos deixais vencer em generosidade, enchei-nos de ternura, colmai-nos de esperança e fazei-nos saborear a alegria que não passa, a alegria do Evangelho. Deus, a alegria da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Santa Maria, chegue até Deus, por intercessão da Virgem cheia de graça, a nossa oração unânime, e digamos com alegria: Dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, que deu ao mundo o vosso Filho,
entrar no dia na glória onde ela já se encontra, ornada do ouro mais fino. Por Cristo nosso Senhor. seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta e pela intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações inflamados na caridade
igualmente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje, a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que Santa Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da agora, Senhor, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José Cordeiro, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Recordamos de uma forma particular todos os confrades e benfeitores, vivos e falecidos da confraria de Nossa Senhora do Soneto. Manuel Fernandes Souza, Maria Alexandra Rodrigues Faria, Maria da Conceição Ribeiro Vilela, Fernando António Oliveira Souza, pais e sons, Abílio José Marques e Maria Martins Marques. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tendo recebido os sacramentos da salvação, nós vos pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Agradecer
ver que a voz fala com nós. Naturalmente estamos aqui a tirar a questão que o vosso dia seja feliz, que o vosso futuro e o vosso presente sejam prósperos, que as vossas famílias sejam abençoadas. Nossa Senhora dos Anjos acompanhe os vossos sonhos. Obrigado pela vossa presença. Hoje, às 14h30, quando levarmos o Pai lá ao Senhor, aqui junto à Capela, depois do bom repasto, assim seja o Pai Marico. A mãe também gosta de nos ver em festa. Felicidades para todos. Até sempre. Vinde sempre. Gostamos de vos ver cá. E a mãe aqui nos abraça. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digne enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, a Senhora do Sameio, pela qual recebestes o autor da vida. A todos vós que aqui devotamente vos reunistes no santuário do Sameio, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos